A paz do Senhor Jesus, igreja, estamos começando mais um programa aqui em nosso canal, trazendo mais um ensino da Palavra de Deus com mais uma lição desse primeiro trimestre do ano de 2026. Aproveite a oportunidade que estamos no momento inicial de mais uma transmissão para poder compartilhar esse link com seus irmãos, amigos e familiares. Assim como você, permitam que eles também sejam alcançados e abençoados por intermédio da Palavra de Deus. E hoje, para poder comentar essa lição conosco, temos a honra de receber em nossa mesa meu pastor Elinaldo Conceição. A paz do Senhor Jesus, pastor Elinaldo. Paz do Senhor, professor Carlos, para mim é um prazer estar de volta para a transmissão de mais uma lição no CJEBD em Foco. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Vamos para o nosso momento de oração. Eu convido o pastor Elinaldo a estar nos levando em oração neste momento. Vamos orar. Deus amado, soberano, Criador dos céus e da terra, estamos, meu Pai, para a transmissão de mais uma lição que Teu Espírito Santo, como outrora, Pai, vem impulsionar, vem nos usar como teu instrumentalismo, assim como os bastidores, Senhor, e que essa transmissão possa alcançar vidas, fronteiras e possa chegar, Pai, no lugares mais, meu Deus, longínquo da terra. Senhor, abençoa as vidas que serão impactadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Para vocês que acompanham as nossas transmissões, na última transmissão aqui em nosso canal, nós falamos sobre a lição de número 11, que teve como título O Pai e o Espírito Santo. Hoje nós vamos comentar sobre a penúltima lição desse trimestre, que é a lição de número 12. Essa lição ainda será aplicada no dia 22 de março de 2026, cujo título da nossa lição é O Filho e o Espírito. Pastor Elinaldo, qual é o textuário da nossa lição? Texto áureo. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Vamos para a verdade prática da nossa lição. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Quais são os objetivos da nossa lição, pastor Rinaldo? Os objetivos são três. Primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Dois, explicar que Jesus viveu e realizou em seu ministério em plena dependência do Espírito. Três, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Palavra-chave: dependência. Agora vamos meditarmos juntos sobre a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. Depois vamos para o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 6. Acompanhe conosco a leitura. Só recapitulando, irmãos, na verdade a leitura bíblica em classe é Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Acompanhe conosco a leitura. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice,
e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom seria, pastor Linaldo, que nós, como igreja do Senhor, se colocasse sempre quando Jesus aparecesse, ou de repente um anjo, na condição que Maria se colocou. Correto, professor. É igual Isaías, né? Depois que tem a revelação, né, do trono de Deus, ele, eis-me aqui e via-me a mim. Então, é uma colocação de um servo em prontidão, pronto para obedecer. Amém. Vamos para a definição da palavra-chave da nossa lição, conforme sempre fazemos em nosso canal. Segundo a definição que traz o dicionário Roais, a palavra-chave é dependência, estado ou qualidade de dependência, subordinação, sujeição, disposição para obediência, submissão à vontade de outrem, necessidade de proteção, amparo, arrimo, relação necessária, conexão, correlação e interação. E talvez vocês nos perguntem o que significa essa expressão arrimo. Por isso também fizemos questão de colocar logo embaixo. Peça ou lugar em que alguém ou alguma coisa se encosta ou se apoia. Nós, como Igreja do Senhor, estamos nos apoiando, nos encostando e somos totalmente dependentes de Deus, pastor Rinaldo. Maravilha. Boa definição, né? Todo servo, ele sempre ele atribui a Deus, né? E não a si toda a obra que é realizada. E isso a gente se vê em uma situação que as pessoas quebram logo esse paradigma. A salvação não depende de nenhum mérito humano, não depende da minha obra. Porque as pessoas, às vezes, pensam que estar em casa ou fazer boas ações é suficiente para a salvação. E quando a gente reconhece que a salvação é totalmente mérito e crédito de Deus, Aleluia, mostra Jesus. dependência. Então, professor, está muito clara essa palavra-chave, muito boa. Amém. Vamos chamar aí na tela o primeiro tópico da nossa lição. O Espírito e a concepção do Filho, nós temos 3 subpontos. O anúncio do nascimento de Jesus. Segundo subponto, o Espírito como agente da concepção. Terceiro subponto, a pureza e a santidade do Filho. Sobre o primeiro subponto, aonde nós vamos falar, o anúncio do nascimento de Jesus. Pastor Reinaldo. Professor, o anúncio do nascimento de Jesus. É bom a gente, de início, já destacar que o anjo Gabriel aparece a Maria, e o nome Maria do hebraico quer dizer Miriam, que tem o significado de Senhora Soberana ou Amada. E Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel quando ela está na cidade de Nazaré, na Galileia. É interessante também frisar, professor, que aí há um silêncio interbíblico, né? Um espaço de 400 anos onde Deus não fala com o povo, nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas. Mas isso não quer dizer que Deus abandonou ou deixou de guardar o seu povo. É óbvio que Deus aí está preparando o cenário. E quando ele volta a se comunicar, aparece, né, a Maria, o anjo, e Maria fica espantada com a saudação, né? Porque vê que é algo espiritual. Espiritual. Vê que Deus não está falando com o povo. Vê que os profetas não têm revelações nem sonho. E de repente aparece um anjo com a saudação tão calorosa, tão assim impactante, que ela fica impressionada, né? E o anjo disse: salva, né, agraciada. Então, observe que não é uma saudação do cotidiano, uma qualquer,
A salvação única, né, pastor Linaldo? É E exclusiva, né? Não foi exclusiva. direcionado mais a ninguém, a não ser a Maria. É igual a sua pessoa de repente ver e a pessoa de repente te fala uma saudação que você vê, meu Deus, eu nunca vi isso antes. Eu nunca ouvi essa palavra antes. Então ela ficou impressionada. Mas o anjo Gabriel, né, aparece a ela com a saudação impactante, uma saudação tão assim gloriosa que ela fica espantada. Então no final ela diz, né, é, faça, ou seja, eu sou serva, eu estou aqui para obedecer. Então Maria, ela achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, ela não é uma, como diz o outro, uma salvadora. Não, Maria é tanto quanto nós, uma pessoa humana, mas que teve uma vida de exemplar, uma vida que achou graça aos olhos de Deus, e Deus, de fato, mandou o Salvador do mundo. Então ela foi a pessoa que Deus usou para trazer o Salvador do mundo. Até porque, professor, precisaria Jesus estar legal neste mundo. E para ele estar legal, precisaria de um corpo. De um corpo. Então, Exatamente. o Espírito Santo, de fato, usa Maria para Maria, de fato, gerar um filho, mas sem nenhuma intervenção humana. A gente bem sabe que para gerar um filho é preciso ter uma relação, né? Participação Uma participação, de né? ambos Do homem e da e da mulher. mulher. Mas aqui não, aqui é diferente. É uma ação Aleluia, direta, Jesus. Glória a né? Deus. Do Espírito Santo no ventre de Maria, sem nenhuma participação. Então, Cristo, por não ter nenhuma participação humana, Cristo nasceu sem contaminação do pecado, professor. É bom frisar isso. Como não houve nenhuma participação humana para ele ser gerado, foi totalmente obra do Espírito Santo, então aí Jesus não nasceu em pecado. E é interessante também que o anjo diz, ó, e o nome da criança será chamado Jesus, né? Jesus, que é o mesmo que também Josué, Josué. né? Que antes era Oséias, significa salvação. Deus trocou para Josué, Josué. o Senhor é a salvação. Então Jesus significa o Senhor é a salvação. Então ele é autor da salvação. Então essa saudação do anjo Gabriel, né? Ele diz: será chamada filho do Altíssimo. Então, só observe que já o anjo demonstra que Jesus ele já foi gerado na Na eternidade. eternidade. Maria apenas cumpriu esse papel, até porque já na eternidade já tinha definido que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue desse ser que está sendo gerado no ventre de Maria, seria o resgate da Aleluia. humanidade. Então, já na eternidade, já estava tudo já planejado, orquestrado pela Trindade. Então, professor, é uma lição muito gloriosa. E o anjo ainda diz assim, ó, Isabel, que também é estéril, avançada em idade, o seu esposo Zacarias, também avançado, e ela é estéril, mas ela já está de 6 meses. 6 meses. Ou seja, Jesus tem 6 meses, né, de diferença para o seu primo João Batista. Então, algo dos céus aparece e visita duas famílias, tanto Maria Como Isabel. como Isabel, duas mulheres que de fato foram pessoas que acharam graça aos olhos do Todo-Poderoso. Enquanto a gente temos uma imagem aí, vamos preparar essa imagem para vocês. Embora, pastor Linaldo, tanto a pessoa do Senhor Jesus Cristo como João Batista nasceram de formas naturais,
o seu desenvolvimento e crescimento nada se diferem, mas a gente não vai perceber a Bíblia fazendo nenhuma citação do anjo Gabriel para com Isabel. Correto. É, Lucas capítulo 1, versículo 57 só diz que e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Mas a Bíblia faz questão de destacar essa saudação que é feita do anjo para com Maria, para que pudesse deixar em evidência que aquela criança que estava sendo gerada não era uma criança comum, Sim, né? E como o texto, o próprio anjo diz, será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, tanto na saudação isso fica em evidência, como também todo o desenvolvimento, crescimento e a forma como Jesus ele foi ali desenvolvendo, isso mostra que, embora sendo humano como nós, semelhante a nós, mas só na saudação percebe-se uma diferença muito grande a respeito da pessoa que estava sendo sendo gerada ali. gerado. Que Correto. maravilha. É como diz Salmo 2,7, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então Cristo foi gerado, está bem claro, no ventre de Maria. Amém. Temos aí a imagem, irmão, sobre esse subponto. Então, temos o anúncio do nascimento. Nós temos aí, primeiro, pastor Rinaldo, três etapas. Primeiro, Sim, temos a promessa. Depois, temos a complexidade. perplexidade. E terceiro, temos a certeza. Na promessa, nós temos dar à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, 31 e 32. A perplexidade é a pergunta que ela faz: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Observa-se que aqui não houve nenhuma incredulidade da parte de Maria. Ela Correto. apenas só queria saber como era que iria acontecer. Ela não só acreditava nas palavras do anjo, mas como ser humano, ela tinha curiosidade de saber como isso iria acontecer, haja vista que ela ainda era uma pessoa virgem, não tinha tido contato nenhum com seu noivo José. Correto. Mas aqui não mostra nenhuma incredulidade, mas sim o interesse em saber como isso aconteceria. Correto, professor. E ela está mais do que correta e coerente a pergunta A dela. pergunta. É tanto que hoje nem censura, né? Ela quer entender, porque aí é um mistério, né? Como é que vai ser isso se eu estou desposada? Despojada. Eu não conheço varão. Está bem claro aí, né? Então, é tanto que quando José ouve que Maria está grávida, José, ele quer Que, fugir, partir, mas o anjo também aparece para José, que né? maravilha, Jesus. Então Deus é muito perfeito, né? Porque sabia que José, tanto quanto José e Maria, ia ficar espantado e ninguém ia compreender, né, irmão? Como é que pode? Maria grávida? Oxe. Então, você vai observar que o anjo tira essa perplexidade, né? Porque na certeza, né? Lucas 1,37, para Deus nada é Impossível. impossível. Então aí está bem claro que não houve nenhuma participação humana. E vemos aí o poder sobrenatural do nosso Deus. Verdade. Aleluias. Vamos lá chamar o segundo subponto da nossa lição? Segundo subponto, o Espírito como agente da concepção. Então, como foi mencionado pelo pastor Elinaldo aqui já, não houve nenhuma participação, e nós já até É. pontualizamos em outras lições, não houve nenhuma participação humana. A concepção de Jesus, a forma como Jesus foi concedido, houve diretamente o agente do Espírito Santo, ou seja, houve a participação direta do Espírito Santo, sem que houvesse nenhuma intervenção humana. E é por isso que o anjo, quando anuncia que Maria daria à luz a uma criança, ele usa duas expressões aqui que vai fazer toda a diferença. A primeira expressão é Lucas capítulo 1, versículo 35, a parte A, que ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, observa, quando ele fala em descer, É. está falando de uma obra totalmente divina. Uma Não é sombra. uma ação que vai acontecer de É. uma forma horizontal, ela vem no sentido vertical, ou seja, de cima para baixo. E aí, no versículo de número capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 35, a parte B diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa sombra aqui, conforme nós já pontualizamos também, vale a pena reforçar, demonstra aqui também a presença.
Haja vista que, olhando para o Antigo Testamento, pastor Rinaldo, quando olhamos para a caminhada de Israel para a terra de Canaã, nós vamos perceber que durante o dia existia uma nuvem É e verdade. essa nuvem servia como uma sombra para trazer justamente proteção para o povo diante daquele sol. E durante a noite tinha a coluna de De fogo que fogo, servia justamente porque o deserto fazia muito frio, então a coluna servia para poder trazer o aquecedor. aquecedor. É, Nós percebemos também a questão de sombra quando remete também para o tabernáculo, pois demonstra justamente a presença de Deus. Então, o anjo deixa claro de que o agente seria o Espírito Santo, que teria e tem a capacidade de produzir aquilo que nenhum ser humano tem a capacidade de fazer. muito bom, professor. Correto a colocação. E é bem sucinta para dizer aonde é oriundo, né? E a origem é do céu. Vem de cima, vem do trono de Deus. Então aí está de fato tirando toda a dúvida que essa obra é totalmente divina, sem nenhuma participação Humano. humana. Eu acho importante também, pastor Rinaldo, temos uma imagem, já vamos compartilhar com Sim, vocês também. Eu acho importante também, anotei aqui, é mais importante do que elucidar os milagres, é entender os seus propósitos, que são totalmente divinos. é Porque Isabel, Isabel era a virgem, verdade. Deus abriu a madre para poder Correto. vir ao mundo João Batista. Observe que houve propósito divino. Maria era ainda era virgem, não Sim, tinha tido contato, o anjo apareceu, deu à luz, veio o Salvador do mundo. Nós tivemos outras mulheres também, que no caso de Ana também nós tivemos outras mulheres que eram virgens, Deus abriu a madre, mas observe que todas essas mulheres que eram virgens, Deus abriu a madre, sempre teve propósitos divinos. sim, Então, mais do que elucidar os milagres, é preciso entender o propósito divino na vida do ser humano. Se hoje existe uma certa deficiência ou ausência e Deus abre a porta, Deus não abre a porta tão somente para um benefício próprio. é, Existem propósitos divinos que estão por detrás e nós, como seres humanos, precisamos entender e compreender isso. E a igreja, quando olha por esse aspecto, percebe que o impossível que Deus realiza na vida do ser humano existe um propósito maior que é glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. correto, professor. Inclusive, essas mulheres, né, que faz parte da linhagem genealógica de Cristo, né, tem também Sara, né, que era estéril, avançada Exatamente. em idade e com 90 anos dá à luz a Isaac. E você vai ver também Ana e tantas outras mulheres que Deus de fato cumpriu, né, o papel de vir o Salvador do mundo. Então, sempre houve obstáculo, mas todos os obstáculos sempre foram e será superado pelo Todo-Poderoso. Aleluia. Tem uma imagem, né? Temos uma imagem. É, Vamos para a nossa imagem? o programa está muito bom, facilitando muito com as Então, imagens. nós temos aí, pastor Rinaldo, a sombra do Altíssimo. Eu gostaria que o senhor pudesse ler e aí comentar No sobre. tabernáculo, né, você vai ver a sombra do Altíssimo, reafirmando o que a sua pessoa já disse, né? Êxodo 40:35, a nuvem da glória desce. Aí está no tabernáculo, tá, a imagem está bem nítida, bem clara, a sombra com presença protetiva, aí no tabernáculo. Já na segunda imagem, você vai ver a sombra como um testemunho divino. Na transfiguração, né? Quando Pedro, Tiago e João, né? Vai e lá, Lucas 9:34, envolve Jesus e os apóstolos. Aleluias. E ali, Pedro, né? Até se empolga assim, eu vou fazer um tabernáculo, né, para ti, outro para Elias, né, representando os profetas, e outro para Para Moisés, Moisés. representando o, como é que diz? Trazendo a questão da lei, É, né? a questão da lei, correto, muito bem. E a terceira imagem, irmão, é na concepção, Lucas Que é 1:35. justamente o que estamos tratando, né? Correto, muito bem. A sombra como poder criador. O Espírito Santo desce sobre Maria. Então você vai ver no tabernáculo a sombra como presença protetiva, na transfiguração como testemunho divino, né?
Esse testemunho divino ele leva os 3 discípulos e aqui com Maria, né, a sombra como poder criador, Aleluia, Jesus. porque Jesus, de fato, ia ser gerado. Irmão, é interessante que nós já falamos em lições anteriores que o crente tem poder dado de Deus para expulsar qualquer demônio que esteja em uma pessoa, porque ele está de forma ilegal. Então ele se manifesta através de um corpo, só que aquele corpo não é dele. Então a igreja, Deus deu poder para expulsar os demônios. Mas Jesus não, Jesus veio de forma legal. Por isso que Satanás não pode, de maneira alguma, questionar o poder de Deus e o meio de salvação. Porque se ele viesse de outra forma, a nossa salvação, professor, estaria comprometido. Porque até o próprio adversário dizia assim, não, Senhor, o Senhor veio de forma ilegal. Ilegal. Né? Você precisaria de um corpo. Só que o inimigo sempre errou, porque ele pensava que Jesus ia nascer de forma natural. Por isso que ele, quando viu Moisés, é ele que vai ser o Messias, não viu? Passou Elias, passou Davi, tantos outros, porque ele pensava que Jesus ia nascer de forma natural. Mas quando Jesus nasce, irmão, ele nasce de forma sobrenatural. Então, está aí, mais uma vez, o inimigo confuso, porque não entendeu e não entende os planos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder É de o poder Deus. de Deus. Esse é o nosso Deus a qual nós servimos. Vamos chamar na tela aí o próximo subponto da nossa lição? A pureza e a santidade do Filho, pastor Rinaldo. A pureza e a santidade do Filho. Professor, aí está ancorada, né, a santidade, pelo fato que essa santidade, a pureza e a santidade do Filho. Esse aqui é o tópico, Terceiro subponto. terceiro subtópico. Então, observe que aqui é preciso que Jesus seja santo. O que é santo? Separado. Totalmente separado do pecado. É como eu falei no início, Jesus nasceu sem pecado porque não foi concebido por nenhuma ação humana, mas sim diretamente do Espírito Santo. E aqui a palavra santo, ó, o anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo, né, do grego ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Então está aí essa palavra que resume muito bem a qualidade que Jesus está de fato separado do pecado. E essa santidade, professor, é a base da nossa redenção, da justificação e da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santidade é a base da nossa redenção. Temos a imagem que vai explicar de forma melhor, né, professor? Isso. Temos uma imagem aí. Aí nós temos a necessidade de um Salvador santo. Por que santo? Porque ele vai fazer o contraste justamente do primeiro Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Algumas pessoas, pastor Rinaldo, na nossa ilustração está a referência do segundo Adão, mas algumas pessoas preferem até utilizar o termo último Adão. Sim. Porque aí dá uma ênfase de que depois não terá outro. Correto. Mas é só uma questão de didática, de colocação de expressão de palavra, mas o sentido é o mesmo de que Jesus veio para poder fazer justamente aquilo que Adão não pôde e nenhum ser humano tem a capacidade de fazer. Correto. Mas é contigo, pastor Rinaldo, pode apresentar. Primeiro Adão, né? Origem, nascido da terra. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, mas por Jesus também
trouxe para nós a salvação. O segundo Adão, né, Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo. Então você vai ver já aí um contraste. Enquanto um nasce da terra, o outro é, de fato, concebido pelo poder do Espírito Santo. Segundo, o primeiro Adão, natureza. Vamos ver natureza. Adão herdou a semente do pecado. Já Jesus, que é o segundo Adão, totalmente puro. E eu até falei, né, no início, que não houve, ele nasceu sem pecado, porque não houve nenhuma participação humana. Humana. Aí, puro, né, do grego ágios, que quer dizer santo, separado do pecado. Primeiro Adão, obediência, desobedeceu no jardim, trazendo a morte. Já Jesus, segundo Adão, Eita, obedeceu Deus. perfeitamente a lei. E é bom frisar, professor, que ele foi o único que cumpriu a lei integralmente. Foi Jesus. E até ele mesmo diz que ele não veio para poder abrogar a lei, né? Ele não veio para anular a lei, Anular a lei, mas veio para poder cumprir e cumpriu com cumprir com excelência. excelência. 613 preceitos, Preceitos. trazendo a justificação, né? Romanos 5,19. Primeiro Adão, sacrifício, sujeito à condenação. Já o segundo Adão, Jesus, o cordeiro sem defeito, imaculado. 1 Pedro 1,19, né? E porque aqui ele entra com o seu próprio sangue. Por isso que ele é um cordeiro sem defeito. E é até bom, claro, professor, frisar isso mais uma vez, que Herodes, né? Ele pega e lava as mãos, né? E diz: livra-me do sangue desse justo inocente. Ou seja, Reconheceu ali, né? reconheceu que Jesus não tinha pecado. Então, isso habilita Jesus como cordeiro perfeito, pronto e habilitado para morrer pela humanidade. E se ele não fosse perfeito, pastor Rinaldo, ele não poderia ser oferecido como cordeiro. O cordeiro Correto. precisava ser perfeito. Ser perfeito, sem mancha, né, professor? Então, Deus ele é muito lindo, né? Porque ele já tinha planejado na eternidade tudo. E é muito glorioso. Eu estava analisando e depois a gente vai compartilhar, não no momento, para não fugir do tema, É. mas a gente pode depois trazer as situações do tempo, né? Deus é atemporal, não está sujeito ao Ao tempo. tempo. E aí quebra muito a justificativa do ateísmo. Então, Deus é perfeito. Vamos dar sequência, chamando na tela aí agora o próximo tópico da nossa lição, o Filho e a sua relação com o Espírito. Nós temos aí 3 subpontos. O Filho é o verbo feito carne. Segundo, o Espírito capacita o Filho. E terceiro, o Filho e o poder do Espírito. Sobre o primeiro subponto, onde nós vamos falar, o Filho é o verbo feito carne. Então, irmãos, o Filho foi o verbo que se tornou carne. João capítulo 1, versículo de número 1, eu quero ler essa passagem com vocês, que vale a pena enfatizar de novo, aonde nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele do que foi feito, sem ele nada do que foi feito se fez. Então observe que João vai destacar a respeito do verbo. Esse verbo aqui é o próprio Deus, a sua palavra. E esse verbo ele vai precisar ganhar um corpo humano, uma forma humana. E é justamente por isso que essa passagem também, pastor Renato, tem uma ligação com o livro de Filipenses capítulo 2, onde Sim, antes do filho descer à terra, o texto vai dizer que ele aniquilou-se, ele esvaziou-se, verdade. para poder assumir essa forma aqui que João capítulo 1 está mencionando para nós. Então, assim, o filho, ele foi feito carne. A lição ela vai pontualizar e vale a pena compartilhar com vocês, dizendo que o verbo não começa a existir ali em Maria. Não é a partir É, daquele momento ali que o verbo está sendo formado, ele passa a existir. O verbo sempre existiu. Como nós pontualizamos, João capítulo 1, versículo 1 tem uma ligação também com Gênesis, aonde correto. fala a respeito de No princípio. princípio. Deus, o Filho e o Espírito Santo, ele sempre existiu.
Aí a lição vai pontualizar dizendo que na plenitude, se indica que na plenitude dos tempos, o verbo ele vai assumir a natureza humana sem deixar de ser Deus. Olha que coisa interessante. Na lição passada, da lição número 11, nós falamos a respeito da plenitude dos tempos. Que o tempo de Deus, o Senhor mencionou agora, É, que o tempo de Deus não é o nosso. As promessas de Deus têm um tempo para poder se cumprir, mas não é no tempo do pastor Rinaldo, não é no é, tempo do professor Carlos, é no tempo de Deus que está determinado. Na plenitude dos tempos, havia o tempo de que o filho iria se tornar carne. No correto. plano de Deus, havia um tempo exato que o verbo iria se tornar carne. Isso não quer dizer, mais uma vez, que o verbo passou a existir, mas que sempre existiu. Quando a gente vai para Mateus, o Senhor trouxe aqui na questão da imagem, Mateus capítulo 17, Sim, verso 1 e 2, que fala a respeito da transfiguração. Quando Jesus se transfigura ali para os discípulos, vale apenas ressaltar aqui que naquele momento Jesus ele não deixou de ser ou perdeu a sua humanidade. correto. Mas o que o texto deixa claro é que a divindade de Jesus, ela sobressai na sua humanidade, de tal forma, de tal maneira que o que os discípulos conseguiram ver foi plenamente a divindade de Cristo. Mas isso não quer dizer que naquele momento ele deixou de ser humano ou que ele perdeu a sua humanidade, pastor Rinaldo. Correto. Até porque ele veio 100% homem, né, e 100% 100% Deus. Deus. E poucas vezes ele vai usar os atributos divinos, mas você vai ver que ele venceu o pecado como homem, né, 100% homem. E ele passou por todas as intempéries, agúrias, né, até citamos lições anteriores, é até bom a gente ver que três discípulos queriam seguir a Jesus. E ele vai dizer assim, ó, a raposa tem covis, as aves dos céus, né, tem ninho, mas o O filho filho do do homem homem, não tem de onde reclinar a a cabeça. cabeça. Você vai ver que ele passou em situações e veio ao mundo de forma tão humilde e nasceu em uma manjedoura. Então você vai ver que Jesus viveu da forma mais simples que um ser humano poderia viver. Se eu disse Jesus, Deus, eu vou, mas você vai me dar assim condições de eu, né, ter uma vida totalmente regalada, né? Mas não, Jesus viveu a vida totalmente dependente Dependente de de Deus, Deus. em tudo, nascimento, até para comer, beber. É tanto que faltou pão e ele multiplica, né? Porque aquele jovem levou 3 pães e 2 peixinhos. E ele vai orar ao Ele Pai, vai orar né? ao Pai, agradecer ao Pai, né? E de fato há uma multiplicação, há um milagre. Então Jesus viveu uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Nós estamos conversando aqui, pastor Rinaldo, da mesa, e eu confesso que a cada expressão que o senhor pontualiza, eu já estou sentindo saudade já Dessa lição. dessa lição, desse É, trimestre, correto. né? Haja vista que é praticamente essa é a penúltima lição, a semana que vem vamos tratar a última lição, e percebemos que não não está sendo uma lição muito fácil da gente pontualizar, da gente trabalhar a lição, mas percebemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas e a cada subtópico que é trabalhado, eu fico regozijado em perceber como o Espírito Santo, ele age na vida dos professores, ele age na vida das pessoas que se entregam e estão aqui à mesa nesse canal para poder compartilhar a lição, porque eu percebo a presença de Deus de uma forma É, bem clara, não só nesse estúdio, mas em nossa vida e nos capacitar é, e nos conceder aquilo que nós não teríamos e não temos a condição de fazer pelo nosso próprio conhecimento. professor, é impactante. Hoje em dia, hoje tinha um dia singular, né? Porque a gente fica assim alegre, porque quando Deus nos usa assim, de uma forma tão assim, sem esperar. Eu estava dirigindo, de repente, uma irmã, e Deus me usou para ela, e ela começou a chorar. Eu falei, Jesus. Maravilha, Jesus. E eu também praticamente chorando, né? Porque a gente fica assim, alegre e saber que Deus ainda usa e conta com a igreja.
É E interessante. vai continuar E vai usando, continuar, né, para a glorificação do teu santo nome. Temos uma imagem aí, vamos compartilhar com vocês. Então nós temos aí o verbo feito carne. Nós percebemos ó, a discrepância, pastor Rinaldo, que Sim, vai existir entre a primeira ilustração, onde nós temos aí a essência divina. correto. Irmãos, isso aqui é tão profundo, se a gente conseguisse transparecer, trazer para o nosso interior o que essa imagem está querendo passar, nós é, agiríamos, pastor Rinaldo, de uma forma totalmente Diferente, diferente correto. em dar o valor no sacrifício de Cristo. Porque olha o que mostra essa ilustração. Na primeira, em cima, nós temos a essência divina. Nós podemos imaginar como se fosse um carro com o tanque cheio de gasolina. Nós vamos observar a essência divina falando a respeito de plenitude. Observe que Sim. existe um E cadeado aí, cadeado, onde esse cadeado está simbolizando e dizendo que ninguém pode tirar essa essência. maravilha. Só o próprio Deus tem a chave para poder mexer nesse cadeado. Glória a Deus. Está falando a respeito do Filho. Mas quando a gente vai para as prerrogativas divinas, observe como muda, pastor Rinaldo. Aí há limitações. Olha a limitação a tal ponto que chegou, que olhando para essa ilustração aí, é como se, não foi, mas a ilustração no sentido é como se Jesus tivesse perdido, Sim, abriu mão praticamente de tudo, e tudo isso por amor a nós. meu Deus do céu. E aí vem a referência de Filipenses 2, 5 e 7. Então, Então, olha a a divergência. primeira é a essência divina e você vê que não tem limite. Não tem limites. E se abrir o cadeado, você vai ver que é infinito. Aleluia, Já na Jesus. segunda, há uma limitação. Interessante. E é preciso dizer que ele que se colocou nessa condição, pastor. Meu Rinaldo. Deus do O céu. próprio filho optou em se colocar nessa condição. Tudo isso por amor à sua pessoa, por amor à minha Meu pessoa, Deus. por amor à pessoa da irmã Mari e por amor a todos os irmãos que estão nos assistindo e por aqueles Meu que ainda Deus. hão de ser salvos. Jesus, ele não Não- deixou de ser Deus, ele escolheu não usar seus atributos divinos de forma independente, Independente. agindo apenas quando o Pai permitia, através do poder do Espírito Santo. Tudo isso por amor a Maravilha. nós. Gostei. Muito bom. Essa tela poderia ser printada pelo professor aí para na classe poder explicar de forma clara e que venha de fato atrair a atenção dos alunos, porque a gente vai ver de fato, né, o verbo feito carne. Lição gloriosa, professor. Quanto mais a gente busca, parece que a fonte ela joga, parece não, jorra água e quanto mais E é você inesgotável. inesgotável, porque a gente teve lição de a gente travar, de, né, se reunir, porque mas agora a gente vê a lição fluindo de forma muito gloriosa, muito boa. Aleluia. Vamos chamar na tela o próximo tópico da nossa lição. Aliás, meus amados irmãos, antes de estar trazendo o próximo subponto da nossa lição, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já, não saia daí. Que bom ter você conosco aqui em nosso canal CJEBD em Foco. Para que possamos estar trazendo mais conteúdos como esse que você está assistindo, queremos te convidar a fazer a sua inscrição aqui em nosso canal. Se porventura você já é inscrito, mas ainda não deixou o seu like e a sua mensagem, te convidamos também, deixe o seu like, deixe a sua mensagem e, além disso, é claro, compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos, irmãos e familiares. Permita que, assim como você, outras vidas sejam alcançadas e abençoadas por intermédio da palavra de Deus. Desta forma, também o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e estarão indicando os nossos conteúdos para que outras vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam transformadas, pois é esse o nosso propósito aqui em nosso canal. Estamos chegando com algumas novidades e estamos mantendo também algumas informações. Uma delas é o canal CJEBD em Foco permanece de portas abertas. Por intermédio dessa oportunidade, você poderá continuar fazendo doações para o nosso canal, como Bíblias, livro de apoio, harpa cristã e lições bíblicas dominicais. Estaremos verificando as pessoas que estão necessitando desses conteúdos e estaremos fazendo as doações, assim abençoando, fazendo com que outras vidas sejam alcançadas, cresçam na graça e no conhecimento. Você já ouviu falar do site CJEBD em Foco? Ainda não ouviu falar? Com o objetivo de unificar
todas as informações em um só lugar, eu te convido agora a estar conhecendo o nosso canal, o nosso site CJ EBD em Foco. Você vai perceber que existem várias plataformas. Abaixo da nossa foto, nós disponibilizamos uma opção com o nome Clique Aqui. Ao clicar nessa opção, você será direcionado para esta plataforma aqui, aonde você estará preenchendo esse formulário. Esse formulário é para aquelas pessoas que querem participar tanto do momento CJ EBD, tanto do momento da Escola Bíblica Dominical, como também do momento do podcast. É só preencher o formulário, enviar para o nosso canal e aguardar que estaremos entrando em contato com vocês. Voltando aqui para a página inicial, na parte superior você vai ver os nossos conteúdos, depois a nossa história, conhecer um pouquinho sobre o nosso propósito aqui. Você vai conhecer todas as pessoas que fazem parte do canal CJBD em Foco, aí está a nossa família. E no final deixamos aqui uma opção para que você possa estar acessando e dizendo o que foi que você achou aqui do nosso site. Voltando para a página inicial do nosso site, onde tem os nossos conteúdos, temos aí conteúdos na plataforma do YouTube, Facebook, TikTok, Quai, Instagram. Deixamos também aqui o nosso WhatsApp, deixamos um link direcionado para a enquete que você pode estar participando, principalmente nos momentos aqui do podcast. E deixamos também o nosso segundo canal, que é o CJ Pod J. Sentimos muita alegria e é um prazer ter você conosco aqui em nosso canal. Então fique à vontade para compartilhar os nossos conteúdos. Até o nosso próximo momento de recado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém, meus irmãos. Retornamos após o nosso recado, irmãos. Hoje nós estamos falando sobre a penúltima lição, que é a lição de número 12, cujo título é O Filho e o Espírito. Queremos louvar a Deus e agradecer por todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando nossa transmissão. Deus continue abençoando a cada um de vocês. É um prazer ter vocês conosco aqui em nosso canal. Vamos para o segundo subponto da nossa lição. Segundo subponto, o Espírito capacita o Filho, pastor Rinaldo. O filho capacita, o espírito capacita capacita o filho. Professor, é bom a gente frisar 3 palavras que resume bem a relação do espírito com o filho, que é justamente concepção, capacitação Aleluias. e cooperação. Glória a Deus. Essas 3 palavras resumem muito bem a relação entre o Filho e o Espírito Santo. Concepção: Jesus foi concebido diretamente pelo Espírito Santo de Deus. E a vida inteira, o ministério inteiro de Jesus, ele viveu em perfeita obediência ao Pai e na total dependência do Espírito Santo. Segundo, na capacitação, você vai ver Jesus operando milagre pelo poder do Espírito Santo, expulsando demônios, curando. E cooperação. A cooperação você vai ver já na eternidade. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo o capacita. Então, essas 3 palavras, concepção, capacitação e cooperação, é o resumo da relação do Espírito Santo com o Filho. E você vai ver Jesus, né? Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso, Aleluia, você vai ver Jesus. sendo feito pelo poder e a ação do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus viveu na total dependência do Espírito Santo. Aí tem pessoas que querem viver uma vida sem estar na dependência do Espírito Santo de Deus. E aí eu vou diretamente falar de um grupo que são desigrejados. Os desigrejados, ele tem a mentalidade que ele não precisa de um local para congregar.
E você vai ver, se ele não congrega, ele também anula também a ação do Espírito Santo de Deus, porque ela se dá de forma predominantemente no meio da No meio da igreja, igreja. no seio da igreja. Então, se você não consegue viver no meio dos irmãos, como é que você vai viver uma vida de santidade? Então, você vai ver que Jesus precisou, necessitou de ter uma vida totalmente dependente do Espírito Santo, que somos nós, professor. Exatamente. E essa imagem aí, pastor Rinaldo, nós vamos compartilhar agora. Ela vai falar exatamente isso que o senhor trouxe aí e colocou na mesa. Nós temos aí a plena dependência no ministério, nós temos aí a pessoa do Senhor Jesus Cristo no centro. Observe que nós temos aí uma ênfase que é dada a respeito do poder do Espírito Santo. E aí é subdividido em 4 momentos. Nós temos aí a palavras, ensino de sabedoria e revelação, João 3:34 aí está a referência. Nós temos milagres, por intermédio das curas e maravilhas, Lucas capítulo 5:17. Nós temos perdão, nós temos aí a graça ministrada aos pecadores. Jesus, ele teve a capacidade e foi questionado por isso, por Sim, ele perdoar, e quem questionava falava, quem é esse para poder perdoar os pecados? Aí eu acho extraordinário quando Jesus usa a expressão e diz, para saber que o Filho do Homem não só tem poder poder. para perdoar os pecados, eu vou fazer muito mais. É, Aí olha para o paralítico, ora para alguém que está numa condição e diz, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. é. Então a gente percebe a ação sobrenatural do Espírito. Glória a E Deus. nós temos, por fim, libertação, expulsão de demônios, Lucas 11:20. Então tudo isso aqui Jesus fez porque havia a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e era o Espírito Santo que estava por detrás. E a igreja hoje pode fazer? Pode fazer, porque na igreja também habita o Espírito Santo. Jesus disse na sua palavra: se nós crermos, faríamos muito mais obras do que o que ele fez quando ele estava na face da terra, pastor Nelson. Professor, essa imagem é muito impactante, porque você vai ver uma vida de Jesus de dependência, né, do Espírito Santo. E em falar em palavra, eu lembro muito bem, professor, do momento que os soldados vão prender Jesus e chega lá, está Jesus discursando, ele perderam é, a noção que ia prender Jesus, eles esqueceram por algum Esqueceram momento, até. né? Eles vão lá de aparato, de tudo para prender Jesus e volta assim, um mestre. Aí cadê? Aí ele falou assim, vocês sabem falar bonito, vocês têm toda a técnica, mas eu nunca vi homem falar igual aquele homem. Aleluia, Jesus. Voltaram, irmão, impactado com as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus é vida. Aleluia. E em certo momento eles se sentiram vivificados. Porque é isso que traz o Espírito. Ele vivifica o homem que está mortos nos seus delitos e pecados. E aí vale a pena, pastor Leandro, eu queria que o senhor fizesse essa citação aí, que é a referência a Atos 1:8, que é o que a igreja precisa ser e se colocar. O maior modelo para o cristão, toda obra espiritual autêntica exige dependência absoluta do Espírito. Absoluta. É absoluta. E interessante, professor, que também nesse mesmo item que nós estamos estudando, a sua pessoa até citou Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7, aonde Jesus, né, ele se humilhou e por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é Aleluia. sobre todo nome. Vamos pegar essa passagem porque já é, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Leia, por gentileza, professor Carlos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Maravilha. Então você observa que ele se despiu de toda a sua glória. Ele, não é que ele abandonou, Abandonou. mas ele por algum momento se despiu e viveu como homem, mas na dependência totalmente do Espírito Santo de Deus. E é diferente, Igreja do Senhor, é diferente quando habitamos no meio de uma igreja, que as atitudes dessa igreja, pastor Linaldo, demonstra ter os mesmos sentimentos que a pessoa do Senhor Jesus Cristo teve. Correto. Nós nunca vamos conseguir, enquanto estivermos aqui na terra, ainda nesse corpo corruptível, chegar numa plenitude de sentimento e obras. Mas podemos, pelo menos, nos aproximar, pastor Rinaldo, porque se Filipenses 2,5 diz, e aqui não é uma opção, acredito que é mais do que um dever para nós como igreja, que diz que haja em vós o mesmo O mesmo sentimento. É sentimento. porque existe capacidade, existe É, possibilidade de uma igreja viver conforme os preceitos e a vontade de Deus. Da mesma forma que fica em evidência e é diferente uma igreja que demonstra sentimentos que o próprio Jesus teve, nós vamos perceber também que é muito triste quando percebemos a ausência desses sentimentos e dessas manifestações de alguma instituição, denominação ou de alguém que professa uma fé que não está condizente com o que a palavra de Deus nos ensina, pastor Linaldo. professor, muito, assim, constrangedor, porque às vezes você está no meio da multidão, mas está sozinho. Sozinho. Às vezes você está em aglomeração, mas não sente a presença de Deus. Às vezes a igreja tem até um número pequeno, mas você vai ver que o impacto, a presença, né, a glória é de fato impactante. E você volta para casa em alegria imensurável. Tem cultos que a gente participa, irmão, que, meu Deus, dá para a gente fazer uma vigília, né? Exatamente. Mas a gente sabe que a presença de Deus ela é muito importante e precisamos estar totalmente dependente da ação do Espírito Santo. Rapidamente, pastor Linaldo, eu vou lhe fazer uma pergunta. É, Rapidamente, eu vou fazer uma pergunta dentro desse contexto. A presença de Deus, ela desceu entre os 500 ou entre os 120? Aonde esteve maior número? Foi entre os 500 ou entre os 120 no livro de Atos? Na verdade era 500, mas eh, quando desceu só tinha 120. 120. Isso mostra que Deus, é claro, ele espera que todos se Sim, voltem, é, mas Deus, ele não depende de quantidade ou de números para poder manifestar a tua presença. claro, E nós verdade. vamos perceber que a presença, a unidade que esteve entre os 120 foi mais do que suficiente para impactar uma multidão que estava do lado de fora. Verdade, Olha que professor. maravilha, pastor Rinaldo. A igreja ela pode até mesmo ser pequena em quantidade, mas se essa igreja estiver no mesmo sentimento e a presença de Deus descer, aqueles que estarão do lado de fora serão impactados pela presença e a manifestação de uma quantidade de número bem pequeno daqueles que estão dentro da igreja. Correto. E você vai ver que quando desce o Espírito Santo, você vai ver que está ali 16 nações de Deus, né? Desce o Espírito Santo e todos conseguem entender no seu próprio idioma. Você vai ver que é linda a operação do Espírito Aleluia, Santo de Jesus. Deus. É muito lindo porque quando você vive uma vida de dependência, Deus ele te guia. E é impossível homem ser guiado pelo Espírito Santo para a prática do pecado. Ele vai ser sempre guiado para ter uma vida de exclusividade para com Deus. Você vai ver que Paulo, uma certa vez, ele quer ir, intentou ir para Bitínia, ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Mas por que ele foi impedido? Porque ele estava sensível ao Espírito, Sendo guiado pelo Espírito. né? Porque se é outro, e é igual Jonas, eu vou para Nínive, vou nada, eu vou para Patácio. Tarse. Mas o homem que é guiado, ele consegue ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém. Vamos chamar na tela o próximo subponto da nossa lição?
O filho, quero parabenizar os bastidores, viu, pastor Rinaldo? Tá trabalhando É, numa excelência. Deus continue abençoando. glória a O Deus. Espírito Santo, quando ele opera, é assim, ele capacita, ele Há uma dá harmonia, habilidade, né? Há uma é, harmonia, uma sintonia, eu percebo uma uma sincronia. sincronia tão grande aqui nesse estúdio. Deus continue sendo louvado. Glória a Deus. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a sua divindade. Quando há evidência no texto, pastor Rinaldo, e nós estamos trabalhando isso na lição, observa que nós estamos enfatizando, dizendo que em todo momento Jesus esteve dependente, na dependência do Espírito Santo. Sim, Nós não estamos evidenciando aqui a respeito da divindade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora isso não quer dizer que ele tenha perdido, conforme nós já mencionamos alguns tópicos anteriores. Mas o que a lição e a Bíblia quer colocar para nós é que está evidenciando, colocando em destaque aqui a respeito da natureza humana da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a lição diz que o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humanidade na encarnação. A cada ação que Jesus realizava, a cada cura, a cada demônio que era ali sim, expulso, a cada pão que era multiplicado, a cada peixe que era multiplicado, multidões iam sendo acrescentadas. Por quê? Porque a ação humana de Jesus chamava a atenção. Então, a cada pessoa que ia se aproximando, a humanidade de Jesus ia sendo exaltado na face da terra de tal forma que era a humanidade, a divindade de Jesus sendo manifesta na humanidade de Jesus e dessa forma impactando as pessoas que estavam ali justamente contemplando as tuas ações. Então, o propósito principal não era desvalorizar, desfazer ou até mesmo anular a divindade de Jesus, mas exaltar a humanidade de Cristo na terra. correto, professor. E você vai ver a ação do Espírito Santo na vida de Cristo, que é aquela mulher que tem um fluxo há 12 anos, ela disse, se eu apenas tocar. Tocar. Então você vai ver a ação do Espírito Santo em uma cura instantânea na vida daquela mulher. E em seguida ele vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Então você vai ver uma vida de poder e ação do Espírito Santo na vida do Mestre Jesus. Antes de nós compartilharmos uma imagem aí, irmãos, eu quero fazer uma comparação de duas passagens aqui. A primeira, João capítulo 16, versículo 33, e depois vamos, 16, João 33. 16, 33, depois vamos para João 14, 16. Por favor, João pastor Rinaldo. 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só teríamos a capacidade de também vencermos o mundo, porque na igreja opera justamente esta habitação do Espírito Santo. Foi Co- justamente por isso que Jesus também teve essa capacidade, pastor Rinaldo. Correto. Agora vamos para João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quer Pronto. dizer, outro igual a ele, Outro igual a da ele. mesma essência, mesma substância. Então isso mostra que como o Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus, capacitou Jesus, foi com Jesus a todo tempo, não é diferente com a igreja do Senhor, pastor Geraldo. A igreja, ela precisa se atentar, a igreja, ela precisa se preocupar, a igreja, ela precisa estar sensível para perceber as suas ações. Porque uma vez que a igreja extingue ou até mesmo entristece o Espírito Santo, ou afasta o Espírito Santo pelas as suas ações, essa igreja ela está fadada ao fracasso. Essa igreja ela está fadada a entrar em qualquer outro lugar, menos nas regiões celestiais. Professor, olha como é curioso, no decorrer da lição, dessas lições, surgiu uma pergunta interessante. Uma aluna perguntou, professor, eu posso glorificar o Espírito Santo? Eu posso dar glória ao Espírito Santo? Aí a resposta é claro, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? É uma unidade composta, Composta né? O único Deus em composta três de pessoas três pessoas distintas. distintas, com papel
diferente. Então, se dando glória ao Espírito Espírito Santo. Santo, está glorificando a Deus. Então, a resposta, aí a aluna ficou muito regozijada porque quebrou um paradigma e tirou uma dúvida que para ela parecia uma imensidão. E esse justamente é o nosso papel, né, aqui no canal CJVD em Foco, é esclarecer, é É, sanar justamente as dúvidas e não colocar mais, como até o senhor mencionou em uma das nossas transmissões aqui, nessa lição, que é uma lição muito, desse trimestre, uma lição muito complexa. e a pessoa vai fica limitada, né? Se glorificar ao Espírito Santo, eu estou pecando, né? Porque a pessoa não está pecando, está glorificando e exaltando o É o Criador. Criador. Então, exalte. Vamos aí, irmãos, nós temos uma imagem, vamos compartilhar com vocês essa imagem dentro desse subponto. Então, nós temos aí, pastor Rinaldo, a presença contínua do Espírito Santo. Nós temos, a partir do batismo, nós Sim, temos aí o Espírito Santo desce e confirma a filiação. Isso aqui foi uma forma mais de manifestar, de estar manifestando o Filho ao mundo. Nós temos no deserto, nós percebemos aí de que forma é que o Espírito Santo trabalha sobre o trabalha. universo. Nós temos no deserto, o Espírito Santo conduz e sustenta na tentação. Nós temos o exemplo de Jesus. E vale ressaltar, pastor Rinaldo, que eu já vi pessoas dizendo assim que Satanás conduziu. Satanás não tem poder nenhum, Nenhum. nenhum de conduzir Jesus, Jesus e nem muito menos seus filhos. O texto vai é, dizer que o Espírito Santo verdade. conduziu Jesus para o deserto e É. lá ele foi tentado. Vale a pena fazer O essa inimigo é ressalva aqui. oportunista, viu ele 40 dias, 40 Com noites fome, jejuando. com sede. Ele falou: o momento é esse. Porque o inimigo é sagaz, mas em nenhum momento ele vai de fato conduzir Jesus. Então, dando sequência, nós temos o ministério, a unção do Espírito capacita para curar e pregar. Temos aí as referências, depois vocês podem voltar e estar anotando. Na Nós temos cruz, na cruz, Jesus se oferece a Deus pelo Espírito eterno. E por fim, nós temos aí ressurreição. O Espírito atua na vitória sobre a sobre a morte. morte. Romanos 8 e 11. Queríamos detalhar um pouquinho mais, irmãos, mas o nosso tempo não vai ser permitido. Então, depois vocês podem voltar aí à transmissão e trabalhar cada referência que temos deixado aí na tela para vocês. Vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico, a Trindade e a missão redentora. Nós temos três subpontos. O Pai envia o Filho e o Espírito. Segundo subponto, o Espírito revela e exalta o Filho. E terceiro subponto, a fé e a submissão do crente. Sobre o primeiro subponto, o Pai envia o Filho e o Espírito, pastor. Pronto, pessoal, está bem claro aí o que a gente tem ensinado desde o início, que o Filho, ele é enviado pelo Pai, assim também como o Espírito também é enviado pelo Pai. Está bem claro aí. E interessante que o Verbo divino se fez carne e habitou E entre habitou nós. entre nós. E vimos a sua glória, vimos a sua manifestação. Então, eu queria compartilhar Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 5, que é a hipostática, né? União Que é a hipostática. união hipostática, que é a humanidade E a e divindade a de Deus. divindade. Leia, por gentileza, professor. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Vale ressaltar esse sob É está embaixo e não abaixo. acima. É. Se Não é fosse sobre, sobre, seria acima. acima. Sob é embaixo. É. Eu aprendi com o senhor na escola. Comigo? Pô, Estou aprendendo agora. aprendi com o senhor. E aqui, como um bom discípulo, um bom aluno, está colocando em prática o que foi ensinado. Maravilha. Para remir o que foi pego de surpresa. Fui pego. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de Eita, recebermos a adoção de filhos. maravilha. E o debaixo podia botar sob, né? Que seria Opa, debaixo. Aprendi também. Como glória Deus a é Deus. bom, né? A fim de recebermos a adoção de filho. Olha que maravilha. Aleluia. De escravo a filho e co-herdeiro com Cristo. Aí indo para a lição anterior, saímos de devedor É, e passamos a ter herança. Olha para que ter herança, é maravilha. verdade. De devedor, de escravo, passamos a ser amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sentar à mesa. Então, essa é a posição gloriosa dos filhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz, irmão, se sofrermos com Cristo, também com Cristo reinaremos.
Então, é por isso que vale a pena o crente passar até por algumas agúrias e aflições, porque faz parte, né, do ministério, faz parte do cotidiano do crente. Mas nada há de comparar com a glória que há de ser revelada. Então, o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo, ele capacita, aplica de fato a ação dele na vida do crente. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus tem uma vida totalmente controlada, dependente do Espírito Santo. Então, o crente precisa encher do Espírito. Encher-vos do Espírito. Espírito. Não embriaguei com o vinho, que há contenda, mas encher-vos Do Espírito. do Espírito. Nós não precisamos, irmão, cessar a ação do Espírito, né? Precisamos, de fato, valorizar e buscar cada dia mais uma intimidade com o Espírito Santo. Vamos para a próxima imagem, aí vamos ver como é que funciona essa engenharia aí. Maravilha! Olha como funciona a engenharia da redenção, pastor Rinaldo. É, Nós temos aí no centro a expressão do amor trinitário em missão, 1 João 4:9. Em cima nós temos Deus Pai, aí traz o que o senhor acabou de comentar. sim, Deus Pai, o iniciador, ele ama o mundo, decreta a salvação e envia o Filho. Está aí referência a João 3,16. O Deus Espírito. Vamos para o Deus Filho. O Deus Filho, o executor, o executor, ele assume a carne, obedece à lei e cumpre o sacrifício, 2 Coríntios 5:21. E terceiro, Deus Espírito, o aplicador. Ele concede o Filho, ele concebe o Filho, capacita seu ministério e aplica a salvação no coração humano, 1 Coríntios 2:10. aí, professor, com essa engenharia da redenção, a gente vê que aquela lição de Filioque está comungando com o ensino que está sendo colocado nesse momento, né? Que tanto o Filho quanto o Espírito Santo, ele, de fato, é enviado do Pai. E nós demos o nosso parecer nessa lição. Se você ainda não viu, Correto. nós te convidamos, retorne aí as lições anteriores e você vai ver qual foi a nossa colocação referente a essa expressão de filioque. Vamos para o próximo subponto da nossa lição. Estamos nos momentos finais da nossa transmissão. O Espírito revela e exalta o Filho. Olha que maravilha. O Espírito, ele revela e ele exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair a atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Aí eu falei na questão da igreja ter o mesmo sentimento, pastor Sim, Rinaldo. sim. Aí nós observamos pessoas que são cheias do Espírito Santo. Estou falando na nossa atualidade hoje. É, Pessoas que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que recebem de Deus a graça, a dádiva, o talento, dons espirituais. E ontem no culto de doutrina, o senhor até deu uma pincelada bem elaborada a respeito dessa questão. E aí, o ser humano, na sua ignorância, muitos irmãos, muita igreja, na sua ignorância, aí a glória que deveria ser atribuída a Deus, por ele estar é. sendo usado, está sendo conduzido, o atrai para si, como se os dons fossem pertencentes dele, como se os frutos fossem pertencentes dele, como se a graça fosse conquistada por ele, como se a oportunidade de adentrar ao céu, isso foi pago por ele. Então a gente percebe ó, o exemplo que a lição vai nos dar. O próprio Espírito Santo, em nenhum momento a Bíblia vai mostrar, o próprio Espírito Santo trazendo exaltação para si. A gente vê o Espírito Santo exaltando o Filho e sempre a gente vai ver o Filho exaltando o Pai. Olha como é que A funciona a glorificação. trinitariedade, pastor Rinaldo. Sempre dando glória ao Sempre Pai. dando glória ao Pai. O Espírito Santo leva para o Filho leva para o Pai e sempre essa sintonia entre eles. E é por isso que a lição vai nos dizer, ó, ele me glorificará. João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a gente observa sempre a Trindade trabalhando nessa sintonia. Vamos aí, aliás, antes da irmã preparar a imagem, vou pedir para a irmã preparar a imagem. Eu só não poderia deixar de comentar, pastor Rinaldo, o que está aqui na nossa lição, rapidamente. Sim, Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. é verdade. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Meu Deus, é forte. Cristo, olha o que a lição diz, Cristo é o centro Centro da da obra obra. do Espírito. É Cristo. É, Me permita, com toda a reverência, que eu sei que o senhor pode até me disciplinar agora ao vivo, já que é meu pastor, com toda a reverência e temor,
Não é o pastor Irinaldo que Claro, tem que estar no centro. claro. Não é o irmão Carlos que tem que estar no centro. Não é a irmã Mari. Que tem que estar no É. centro é Cristo. Quem tem que estar em Glória evidência a é a Deus. pessoa de Cristo. Esse é o papel da igreja, revelar a Maravilha, pessoa de Cristo no mundo. Olha aí a nossa imagem, pastor Irinaldo. A maravilha. imagem, por favor. O cristocentrismo do Espírito Santo. A obra do Espírito. Dons, milagre, sinais, manifestações. Aí o que fala, tudo esses dons, essa operação exalta Jesus Cristo. Maravilha. Tudo isso aí, dons, milagres, sinais, manifestações, tudo é para a glória de Deus, exaltando a Cristo. Observa que atravessa barreiras e quando Atravessa a atravessa as barreiras, barreira. o objetivo é um só, É sempre como se levar a fosse exaltação. potencializar, é como se fosse refletir, né? Os dons refletem a pessoa de Cristo. Amém. Irmãos, queríamos comentar aqui um pouquinho mais, mas vamos deixar só para vocês printarem, mas vamos chamar o próximo subponto por causa do nosso tempo, Eita, pastor Rinaldo. já tem a regra de ouro. A fé e a submissão do crente. Nós temos duas Eita, imagens, pastor Rinaldo, ainda nesse duas subponto, imagens. mas agora é contigo. Eita, a fé e a submissão do crente. Irmão, o crente que é submisso, ele mostra totalmente a sua dependência de Deus. Aí eu pergunto, eu tenho tratado a santidade como essencial ou uma opção na minha vida? Opção. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque a ver a pessoa, ele quer tratar a santidade da sua maneira, da sua forma, mas nós temos de fato tratar a santidade como essencial e indispensável na vida do cristão. Aí aqui a lição, não somos agente da redenção, mas somos seu recipiente E e participantes. participante. Né? Que tem 2 Coríntios 5,18, eu até pediria para você ler em casa, porque não vai dar. Você vai ver Maria, né? Ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente. Aí o último versículo da leitura, né? Ela, né, se coloca como serva, Lucas 1:38. 1,38, né? Ela se coloca como serva e diz, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui mostra a submissão e a fé de Maria. Assim, um crente precisa ter uma fé totalmente Aleluia, Jesus. alicerçada na palavra de Deus. Então, professor, se a gente fosse mais falar aqui, o tempo não daria, teria que parar o relógio. Vamos compartilhar as duas últimas imagens que temos aí na tela, meus amados irmãos. Então, nós temos aí a resposta humana à graça. É a resposta que Maria dá. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A postura de humildade e Meu entrega Deus. total. Nós temos de um lado a iniciativa da Trindade, abre É. parênteses, a graça, fecha parênteses. E nós temos do outro lado a iniciativa do CRID, que é a graça também. Então nós temos a ação do Espírito Santo e temos a resposta de Maria também Sim. na sua entrega. Nós temos aí fé, arrependimento e obediência. Fé é crer no impossível, arrependimento requer mudança de mente e direção e obediência à prática da palavra. Se você tem fé, tem arrependimento, mas não tem a obediência, você está quebrando protocolos, está Meu Deus quebrando do céu. princípios. E por fim, a resposta do crente. Vamos para a última imagem. Então, a intercessão divina na prática. Nós temos a relação de Cristo e depois nós temos a relação da igreja, o crente. Em cima nós temos aí o triângulo da Trindade, o Pai tem a sua vontade, o Filho se submete e o Espírito Santo age com um poder sobrenatural, capacita. Jesus atuou em completa submissão ao Pai, totalmente capacitado pelo Espírito Santo. Apresenta de baixo, pastor Rinaldo. A igreja versus o crente. O Pai, vontade. Aí, diferente da de cima, está o Filho, aí está o crente. Na né? submissão. Na submissão. E embaixo o Espírito Santo. Esse triângulo difere da de cima, porque o crente se coloca na submissão igual a de Cristo. Por isso que devemos ter o mesmo sentimento de Cristo e Jesus.
interessante se o professor printar essa tela e as demais, terá uma excelente Excelente aula aula. na sua classe, professor. Excelente aula, sem parar dúvida. O crente é chamado a viver em submissão à vontade do Pai, guiado e empoderado pelo mesmo Espírito Santo. Maravilha. Vamos chamar na tela aí, irmãos, a lição que estaremos tratando na próxima semana, aonde vamos estar trazendo o encerramento desse primeiro trimestre do ano de 2026, assim Deus permita, será a lição de número 13, que tem como título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vai cair na segunda-feira, dia 23/3 de 2026, às 18h30. Pastor Arinaldo, olhando para aquela câmera, qual seria o conselho final que o senhor deixaria para os irmãos que nos acompanharam e para aqueles que posteriormente estarão estudando esse ensino? Meus amados irmãos, essa lição eu aprendo muito com a submissão e a fé de Maria. Eu aconselho mesmo para ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Tanto a pessoa que está iniciando na fé, como obreiro, pessoas que estão diante de uma obra, de um grupo, de uma liderança, eu aconselho, meus amados irmãos, sempre fé e submissão ao Espírito Santo de Deus. E com certeza ele vai te capacitar, te dar as ferramentas para você executar a obra com excelência. Amém. Mais uma vez, pastor Arinaldo, Deus continue o abençoando sempre. Amém, professor. Eu que agradeço pela oportunidade riquíssima de estar aqui em mais uma transmissão. Temos aqui os pedidos de oração, Joelso Marques, irmã Eliene, irmã Cristina, e vamos orar por a irmã Larissa Larissa e João e nosso Paulo. irmão João Paulo. Sobre a irmã Cristina, queremos louvar a Deus, porque graças a Deus, pastor Arinaldo, a serva de Deus conseguiu alcançar a sua vitória, que foi justamente o transplante. E hoje ela se encontra aí em fase de recuperação, passando pelo procedimento pós-transplante. E ficamos felizes porque a alegria da serva do Senhor, a alegria da nossa irmã, a vitória da nossa irmã e a nossa vitória. Tivemos há muito tempo aqui no canal orando para que isso pudesse acontecer e agora vamos permanecer orando pela recuperação. Verdade, professor, porque no mesmo dia que oramos, que foi na transmissão da lição, naquele mesmo dia recebemos a notícia que ela já tinha feito a cirurgia. Então, nos alegramos porque é resposta à Igreja de Cristo. Isso mostra que a oração ela tem poder e a oração de um justo também tem os Pode seus muitos efeitos. efeitos. Pode Muito muitos bom. efeitos. Pastor Arinaldo, nos despeça orando e com a bênção apostólica. Vamos estar orando, agradecendo os bastidores que, com excelência, nos possibilitou, né, trazer mais uma lição. Vamos orar. Deus bendito, eterno, Obrigado, soberano, Jesus. muito obrigado, Senhor. Gratidão a Ti por esse momento que estamos aqui para transmitir mais uma lição. Que todos ao ouvir, Pai, sejam impactados, sejam um instrumento, Senhor, para que esse conhecimento, esse ensinamento chegue a outras pessoas. Abençoa neste momento, Pai, a tua filha Eliene, a tua filha Cristina. Eu te agradeço, Senhor, Jesus. por a tua filha, Pai, passar por essa cirurgia. E tudo para a glória do teu nome, Senhor, há de ser aperfeiçoado. Abençoa tua filha Larissa, João Paulo, abençoa Joelso Marques, Em abençoa nome teu do filho Senhor Jesus. Giovanni, Senhor, que está, Senhor, na direção do veículo. Abençoa teu filho Pastor Osias, todos os demais obreiros, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, graças a Amém. Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, Assim seja. a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos na sua agora, mas para sempre. Amém. Amém. Até a próxima transmissão. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.